sabia que mais de 200 mil pessoas vivem com Parkinson no Brasil? Apesar de ser uma doença progressiva, estudos mostram que o exercício físico pode transformar a vida desses pacientes. No programa de hoje, recebo o professor Dr. Célio de Paula, coordenador do curso de Educação Física da Uniaraguaia, que participa do projeto de extensão Mãos que Vibram. Ele explica como o treinamento funcional pode ajudar a melhorar o equilíbrio, fortalecer a autonomia e até trazer mais bem-estar emocional para quem convive com o Parkinson. Professor Célio, muito obrigada por estar aqui conosco no estúdio da Uniaraguaia, no programa Intervalo de Aula, trazendo um tema tão relevante que é a atividade física e Parkinson. Maravilha, é uma satisfação muito grande estar aqui e poder colaborar, né? Não só a respeito, né, de condutas, né, de promoção de saúde, mas também o caráter preventivo, né, que envolve também as diferentes doenças, né, humanas. Com certeza. Como é que os exercícios funcionais, eles podem melhorar aí o equilíbrio, né, e reduzir o risco de quedas em pacientes com a doença de Parkinson? Maravilha. Primeiro, assim, cabe uma definição, né? Exercícios funcionais são aqueles que se aproximam do cotidiano da pessoa. Então, assim, cada pessoa vai ter uma condição em relação a essas ações. Normalmente nós temos assim algumas atividades que são padronizadas, igual eu sempre falo, né, que todo mundo agacha, né, todos os dias. Então assim, o ato de agachar fortalece a musculatura de quadríceps, né, que é a musculatura da coxa, do glúteo, da musculatura do core, né, que é essa musculatura aqui do abdômen, e paravertebrais, né, que é da coluna, né, da parte lombar, e que naturalmente vão colaborar para diferentes frentes. Sobre a questão do equilíbrio em si, ele é uma das capacidades mais importantes e é justamente uma das que são mais perdidas, né, seja no diagnóstico do Parkinson, seja também durante o envelhecimento. Né, isso acontece porque nós temos um processo de depreciação biológica que acontece ao longo do tempo e que naturalmente, né, ele vai sendo deteriorado e que aí entra aquele aspecto preventivo. Né? Se nós fazemos atividades ao longo de toda a vida, né? Se nós preocupamos a respeito, né, de preservar essa condição em relação às nossas capacidades, né? Principalmente a respeito aí ao equilíbrio e naturalmente também à força, nós vamos ter mais condições em relação aí à manutenção e melhoria da saúde da pessoa de modo geral. E aí, no caso do equilíbrio, basicamente, né, colocar-se em posturas onde normalmente o corpo permaneça mais ereto, né, mais retinho, mais em pé, evitar posturas muito relaxadas, né? Então deslocar o tronco desnecessariamente à frente, ou hoje em dia, né, por conta das telas, né, a cabeça sempre abaixo, né, do próprio eixo da coluna, né, são ações que são simples e que naturalmente vão colaborar muito com essa questão do equilíbrio da pessoa. Então, a parte de preservação do equilíbrio parte justamente disso, se orientar a respeito da boa postura e naturalmente ter boas condutas ao longo do seu dia a dia. Maravilha. E a autonomia, porque quando impacta na mobilidade, né? Sim. A gente vai perdendo a autonomia e a falta de exercício pode ser, assim, bem prejudicial, né? Com certeza. Eu até costumo falar, assim, que se existissem políticas de saúde mais efetivas, elas com certeza colocariam o exercício físico como sendo obrigatório para todas as populações. Independente se homem, mulher, criança, adolescente, idoso, todos deveriam ter uma prática regular. E o que implica nessa regularidade? Que eu faça exercício rotineiramente ao longo da minha semana, preocupando sempre em desenvolver essas capacidades, né, igual nós falamos do equilíbrio, força, flexibilidade, resistência, que naturalmente são desenvolvidas a partir de técnicas, né, voltadas, né, para o desenvolvimento delas, né, que envolvem uma dinâmica corporal distinta, né, para cada finalidade, e naturalmente nós teríamos assim, uma condição de não só de viver melhor, mas também envelhecer de uma forma mais saudável e também preservando essas questões que envolvem a autonomia, bem como também a funcionalidade que, infelizmente, é perdida justamente por conta dessa falta de atenção. E no paciente com Parkinson, então, é indispensável, essencial a atividade física. Com certeza, né? E eu falo assim, tem até um exemplo em casa, né? Que minha mãe ela foi diagnosticada também com Parkinson e agora ela tem uma rotina diária a respeito desses estímulos. E o que envolve esses estímulos? Como tem um déficit motor, né, que faz parte do diagnóstico da própria doença, então naturalmente ele não tem um amplo domínio a respeito de uma série de movimentos.
principalmente aqueles que envolvem a questão de equilíbrio, que a gente chama de unipodal, né, que é justamente apoiar uma perna, ou então apoiar apenas um dos braços, uma das mãos. Então, naturalmente, nós fazemos uma condição, né, com a qual, que mesmo tendo esse déficit, ele possa desenvolver, de forma não só a preservar, né, o que ele continuou a manter, né, mesmo com o diagnóstico, mas também que ele possa projetar e melhorar ao longo do tempo. Então, envolve, né, uma atenção muito grande, né, a respeito dos principais músculos corporais, né, dos principais movimentos. Então, músculos grandes como peitoral, dorsais, o próprio quadríceps, a panturrilha, né, que, aliás, a panturrilha é o nosso segundo coração, né, que favorece o retorno do sangue para o nosso coração, o retorno venoso. Então, fortalecendo, né, trabalhando essa musculatura e trabalhando essas posturas, né, onde sempre buscamos essa questão de interação e melhoria, né, dos apoios que a pessoa tenha, para justamente ela melhorar a sua condição de saúde. E o progresso, embora, assim, com o diagnóstico ele seja um pouquinho mais lento, né, do que a pessoa que não tem o diagnóstico, mas ele acontece. Uma coisa que as pessoas deveriam ter bastante consciência é que, mesmo tendo diagnóstico de doenças que são tidas como graves ou difíceis, né, como acontece no caso do Parkinson, que ainda muita coisa ainda está por descobrir a respeito da própria doença, mas ela pode sim melhorar a qualidade de vida, ter toda a condição em relação à sua autonomia, em relação à sua capacidade, né, independente qual seja, física ou intelectual, e naturalmente ela ter bons frutos, né, a respeito dessa questão, né, de atenção à saúde, que pode acontecer justamente após o diagnóstico, e naturalmente ela ter uma boa condição em relação à sua vida. E aqui na Uniaraguaia tem um projeto Mãos que Vibram, um projeto de extensão, que é desenvolvido de forma interdisciplinar, né, com vários coordenações de cursos diferentes, inclusive o do senhor, e você faz parte, né, como um membro ali desse grupo Mãos que Vibram, que é um projeto de extensão também em parceria com o NIATS da UFO. Fala um pouquinho desse projeto, como é que tem sido com os alunos, com a comunidade, com a Associação de Parkinson, né, que é também nossa parceira no projeto. Ah, que maravilha. Eu fico muito feliz, né, primeiramente, fazer parte, né, do projeto, né. Esse projeto Mãos que Vibram, realmente ele veio para uma instituição que já tinha uma vocação em relação a esse cuidado com as pessoas em diferentes frentes, principalmente aquelas que têm um diagnóstico de doenças tidas como doenças senis e até mesmo as doenças crônicas. Então, quando eu fiquei sabendo do projeto, eu já falei assim, poxa, eu já quero fazer parte, justamente porque eu acredito muito nisso, né? Eu já tenho uma carreira, né, da educação física, sou coordenador de curso, né, aqui da Uniaraguaia, e eu sei o quanto que o exercício físico, né, quando feito de uma forma, né, de acordo a atender as necessidades individuais de cada pessoa, pode melhorar a vida dela. Então, o projeto Mãos que Vibram, ele busca justamente, né, na parte da educação física, atender essas particularidades, que é justamente, né, auxiliar as pessoas, né, que já foram diagnosticadas a buscarem essa autonomia, buscarem uma melhoria na sua qualidade de vida, e tudo isso com estilo de vida ativo. Muitas vezes, tem até mesmo os nossos próprios alunos, eles questionam, poxa, professor, mas será que ele não vai ter muita dificuldade de executar os movimentos? Eu sempre falo assim, olha, o primeiro erro nosso enquanto profissionais, ou até mesmo os futuros profissionais, né, nossos estudantes, é justamente subestimar as capacidades humanas. Por mais que ele esteja lá com um certo déficit ou debilidade, todos tem uma boa condição em relação à melhoria, né? Eu falo isso porque o nosso corpo ele é plenamente adaptável, e mesmo que ele tenha perdido alguma dessas condições, elas podem realmente ser modificadas justamente, né, se atentando às particularidades de cada um. Então, no caso do Parkinson, né, independente de quando foi o diagnóstico, independente de como esteja o andamento do tratamento, né, de qual que seja, né, a condição que a clínica, né, que essa pessoa tenha, ela ainda vai ter muita condição de melhorar a sua própria autonomia, a sua própria capacidade, justamente porque nós temos toda a condição de direcionar individualmente as atividades que seriam pertinentes para ela. E, além do mais, incorporando o aspecto lúdico, né, porque não é somente, né, buscando, né, melhorar essa condição que é biológica ou capacitante, mas sim colocar essas capacidades em prol, né, de um estilo de vida mais feliz, mais alegre, né, incorporando música, movimentos, integração, a socialização, que tudo isso faz parte, né, de viver em comunidade e, naturalmente, né, de ter uma condição e qualidade de vida melhor.
E tem ocorrido vários eventos, várias ações ali na Associação de Parkinson Goiás. Sim. Com os alunos, os cursos aqui, o de Educação Física ali, tem um ganho grande para os alunos. Fala um pouco sobre a importância disso na formação desses estudantes. Claro, com certeza. O curso de Educação Física da Uniraguaia, seja o curso presencial ou o nosso curso EAD, ele já tem essa vocação e direcionamento para a saúde e as capacidades humanas. Então, nós trabalhamos os conteúdos sempre direcionando o aluno a respeito das principais atualidades. Né? Então, independente de qual seja a frente que o aluno vai encontrar no mercado de trabalho, ele já tem uma condição, né, e até mesmo uma vivência de poder, né, ao mesmo tempo que dá esse suporte, esse auxílio à pessoa, e também de progredir em relação àquele conhecimento que é adquirido aqui na instituição. Eu costumo falar assim, né, que o conhecimento, quando não colocado em prática, né, é um conhecimento que é nulo, né, vazio, né, que daqui a pouco ele cai até mesmo no esquecimento. Mas quando colocado em prática, né, e colocando um aspecto vivencial e principalmente, né, auxiliando o próximo, né, outras pessoas, isso sim, né, não interfere somente na formação do próprio profissional, mas sim na formação humana, que é o que nós também prezamos aqui para os nossos alunos aqui na instituição. E essa experiência para o estudante é única na formação, né? Porque o mundo do trabalho está cada vez mais exigente e a especialidade, né? Por exemplo, na doença do Parkinson, aqui no caso, é extremamente importante, né? Para ajudar toda a equipe de saúde de forma multifuncional. Claro. E assim, né, nessa questão do mundo do trabalho, né, que é mais exigente, existe também aquela questão, né? Hoje o conhecimento ele avança muito rápido. Né? As informações são compartilhadas, as pessoas elas têm uma forma de interagir diferenciada, mas ainda assim, né, aquela questão do olhar humano, né, de se colocar no lugar do outro e naturalmente, né, buscar o melhor para ele, vai sempre fazer a diferença. E aí, no caso, né, quando o aluno ele tem essa questão, né, de uma formação não somente técnica, mas também mais humanizada, ele vai ter mais condição, né, de enxergar as reais necessidades daquele paciente, né, daquela pessoa, e elaborar um plano de ações, né, que sejam mais efetivos. Né? Então, um trabalho que nós fazemos rotineiramente com nossos alunos é justamente esse, buscar ter o máximo de experiências, dinamizar esse trabalho, né? Trazer a comunidade aqui para dentro da instituição para justamente ter o máximo de experimentações, interesse e, por que não, né? Um direcionamento para a futura área de atuação. O que eu mais vejo é que o aluno ele vem com a motivação para ingressar no curso. Né? E muitas vezes vem, né, de um histórico de esporte, históricos relacionados à sua própria prática, né, de atividade física, mas que ela é transformada aqui, porque ele percebe que há um leque de possibilidades a serem feitas, né, e que muitas vezes ele não sabia e não entendia essa possibilidade, e que aqui, né, com essas vivências, né, e as experiências, ele acaba, né, realmente dinamizando cada vez mais essas propostas. Então, o processo formativo que nós prezamos aqui na Uniraguaia é justamente esse, a atenção às pessoas, uma formação bastante abrangente para justamente, né, em casos como no caso do próprio Parkinson, né, ele ter toda a condição de condutas para melhorar a qualidade de vida daquela pessoa. Professor, e a gente começou falando aqui sobre os impactos, né, do exercício físico ali no corpo, né? Uhum. Mas também tem na mente, né? Tem no emocional. Com certeza. Não tem como desmembrar, né? Que o corpo e mente, eles sempre vão estar em conjunto, né? E naturalmente, quando a pessoa tem domínio do próprio corpo, né, tem uma condição em relação às suas próprias capacidades, naturalmente ela tem uma interação sobre a si própria. Né? Então, melhora seus relacionamentos, melhora suas condições, né, de atenção, a questão do centralizar-se, né, ao hoje, né, que hoje nessa questão, né, dos pensamentos serem construídos muito rápidos, né, as pessoas ficam muito olhando para trás, né, o que acarreta muito essa questão da depressão, ou então a ansiedade, né, e quando não acontece os dois ao mesmo tempo, né, então tendo uma condição, né, onde o corpo vai estar fortalecendo, né, e justamente o equilíbrio que traz, né, justamente por conta dessa questão do domínio de si próprio, naturalmente ela vai ter uma condição de saber, né, trabalhar mais sua cabeça, né, nesse sentido. Então, com certeza, elas caminham juntas. Bom, para encerrar, eu gostaria que você deixasse assim uma mensagem, né, tanto para a comunidade, né,
que está nos assistindo e quer saber mais sobre o Parkinson, quanto para os nossos estudantes, né, e também para as pessoas com Parkinson. Ah, claro. Em primeiro lugar, para os pacientes, né, não desistam. Né? Mesmo tendo um diagnóstico que seja tão complexo, né, mas você ainda tem toda a condição em relação à sua autonomia, basta seguir os tratamentos clínicos e também as orientações do profissional de educação física que está ali para justamente te orientar nesse sentido. Para aqueles que acompanham, né, que naturalmente, né, acabam compartilhando a rotina ali do paciente, você também pode trabalhar o aspecto preventivo, saber também orientar, né, mesmo quando não tem a presença do profissional, mas auxiliá-lo, né, no seu cotidiano e também melhorar suas condições, né, em termos de qualidade de vida e também de capacidades. E para a comunidade de modo geral, né, saibam, né, que as doenças humanas hoje elas têm muito mais um caráter funcional do que necessariamente por conta de algum agente específico, né, com a qual a pessoa vai interagir. Antes as pessoas adoeciam por doenças mais contagiosas, hoje são as doenças crônicas que se prevalecem mais. Então, todos nós podemos prevenir, independente da idade, independente de qualquer condição. Mantenham-se ativos, procurem se alimentar melhor, ter horas de sono que sejam realmente compatíveis, né, com a sua rotina e, naturalmente, né, buscar desenvolver capacidades, boas leituras e desenvolver novas habilidades. Porque hoje o que mais se fala é justamente da neuroplasticidade. E todos esses fatores que eu falei, eles vão colaborar para essa questão, né, de ter um cérebro cada vez mais autônomo, mais preciso nas suas interações e favorecendo uma boa longevidade e, naturalmente, uma boa condição em relação à sua própria vida. Professor Célio, nosso tempo, infelizmente, tem um deadline, porque senão a gente ficaria aqui horas, né, falando mais e mais e aprendendo muito. Muito obrigada por trazer tantos conhecimentos aqui para nós no intervalo de aula, né, para o nosso público. É sempre um prazer imenso, né? Eu sempre falo que assim, né? Eu por mim participar de todos os intervalos de aula, né? Que sempre teria alguma dica, alguma coisa assim importante para falar a respeito disso. Mas muito me honra, né, fazer parte desse time da Uniraguaia, né? Que é um time que realmente tem atenção, né, para pessoas, independente de qual seja a área, e naturalmente, né, para aqueles que realmente querem melhorar suas condições em relação à saúde, querem ter orientações, nós temos projetos aqui que são extensivos ao longo de todo o ano, né, inclusive tendo espaços de práticas aqui, aqui no setor do Bueno, com a qual nós podemos não só orientar, mas também convidá-los a fazer suas atividades aqui conosco. Porque a nossa extensão ela funciona justamente nesse sentido, de ir atrás da comunidade para que ela venha para a nossa instituição e naturalmente ter todas as orientações para isso. Maravilha, parabéns pelo trabalho e muito obrigada. Muito obrigado.